Olá, meus irmãos, a paz e a graça, Cleiton Souza para mais uma escola bíblica dominical, aqui um projeto da Igreja Batista Monte Moriá, e hoje vamos abordar a respeito de mais um livro santo. Hoje o livro da vez é o livro de Levítico, tá bem? Cujo tema da aula é o livro da expiação, que enaltece a santificação. Livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia Sagrada, cujo tema é o livro da expiação, que enaltece a santificação. E aí vou convidar todos aí, de fato, para participar dessa aula aqui, tá bem? E vamos, como de fato e de costume, aqui apresentar nossas súplicas também, né? Nossos pedidos ao nosso Senhor maravilhoso Deus, para que Ele possa aí estar abençoando mais e mais esta empreitada, esse ensino e abordagem a respeito desse livro santo, tá bem? Eu vou convidar todos a fazer uma oração para que possa fortalecer mais e mais essa atividade, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, ao Senhor, obrigado, Pai, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por conseguirmos romper mais uma semana estando na Tua presença, fazendo a Tua vontade para fortalecer o nome do Seu Filho, do nosso Pai, também nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, Pai, peço que, por mais uma vez, apresento súplica, pedindo que o Senhor instrumentalize, que o Senhor determine, que o Espírito Santo venha e interceda nesta atividade, para que seja apresentado o mais correto ensino, e que esse ensino possa frutificar na vida dos irmãos, de todos aqueles que estão assistindo a videoaula neste momento, como também aqueles que irão assistir mais à frente. Amém, Pai? Peço a sua intercessão e a tua bênção. Amém? Amém, igreja? Então, vamos falar agora sobre o livro de Levítico, né? O tema, o livro da expiação, que enaltece a santificação. Lembrando que a gente está naquele projeto de rememorar, de rediscutir os livros do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é dividido também em 4 blocos de livros, né? O chamado Pentateuco, Penta, 5 teuco, rolos, né? Então, os 5 rolos, ou 5 livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vamos ter o segundo bloco de livros da Bíblia, que é composto dos chamados livros históricos, que inicia com o livro de Josué, que é justamente o povo de Deus chegando na Terra Santa, tirando de fato aquele povo cananeu, e dando aquela terra para o povo de Israel. E aí vamos de Josué até Esther, né? Esther, que de fato é aquela mulher que está lá na terra de Susana, Pérsia e tal, de fato consegue interceder e evitar o extermínio do povo de Deus e que justifica a criação da festa de Purim. Então temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois temos livros históricos que vai de Josué a Esther, depois vamos encontrar os livros poéticos ou livros sapienciais, compostos de apenas 5, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Posteriormente, temos o último bloco de livros, que chama de livros proféticos, composto de 17 livros, dentre eles os profetas maiores e os profetas menores. Só que, obviamente, o nosso projeto, essa retomada da EBD, será composto da abordagem dos livros do Pentateuco, até o livro histórico de Primeira Reis, tá bem? Então, hoje estamos aqui no terceiro livro, né, dos 5 dos livros da lei, ou a Torá, ou o Pentateuco, ou as leis de Moisés, tá bem? Então, vamos falar hoje sobre o livro de Levíticos, tá? Esse livro de Levítico é o menor, né, já que o primeiro conjunto de livros, ou conjunto, ou modelos literários da Bíblia, que são o Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, né? Esse composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentre esses 5 livros, o livro de Levítico é o mais curto desses 5 rolos. É um livro composto de 27 capítulos, né? Não é tão curto assim, mas considerando os demais, é o que tem menos capítulo e, sem dúvida,
Para mim, dos 5, é a leitura mais complexa de todos, porque, de fato, exige um pouco mais de conhecimento a respeito do que está sendo apresentado, necessita um conhecimento mais meticuloso, né, mais cuidadoso, é uma leitura mais cansativa e tal, mas traz para a gente coisas maravilhosas que vamos perceber na abordagem desta manhã de domingo, tá bem? Então, o livro de Levítico faz parte do Pentateuco. O livro de Levítico é o livro mais curto dos 5 rolos, tá? Composto de 27 capítulos. E ele vai ter uma característica particular no livro de Levítico. Qual é essa característica particular? É que ele aborda e se preocupa bastante com o termo santidade. Tanto é assim que o termo santidade, a palavra santidade, ela é mencionada no livro de Levítico mais de 152 vezes, só para você imaginar. E, sem falar que essa ideia de santidade também ela é representada por 2 frases que constantemente vocês vão se deparar se vocês estiverem na leitura de Levítico. Qual é? Eu sou o Senhor e eu sou santo, né? Então, esta é a ideia, mais de 50 vezes, essa ideia de santidade, tá? Sem falar também que o livro de Levítico, ele vai acusar em mais de 125 ocasiões, ele vai acusar a humanidade da impureza. Porque lembremos que o pecado, na verdade, foi introduzido no mundo lá no livro de Gênesis, né? A partir, de fato, daquele capítulo em que vamos ter a história de Adão e Eva, vamos ter a criação, depois vamos ter a queda com a introdução do pecado no mundo, e a partir daí temos o plano redentor, o plano de redenção de Deus, que está ainda, né, em execução até que haja a consumação, quando ocorrer a segunda vinda do Cristo Jesus, nos termos ou segundo o apontamento lá em Apocalipse, tá bem? Então, em mais de 125 ocasiões, o Levítico vai apontar, não, a humanidade está, de fato, diante da impureza. E essa impureza, essa presença do pecado, essa andança pecaminosa, há uma necessidade de purificação. E essa purificação se dá por meio de ritos e sacramentos estabelecidos nesse livro de Levítico. Tá? Então, é um livro que vai se preocupar demasiadamente, ou seja, de forma bastante incisiva, de pequenos detalhes, né, que o povo de Deus tinha que ser seguido. E se qualquer daquelas regras fosse quebrada, o sacrifício não era aceito, a pessoa continuava com a culpa, a pessoa era segregada, ou seja, era separada do povo e em muitas ocasiões era expulsa, né, da comunidade. Então, de fato, era uma exigência, era um cuidado que deveria ser seguido por todos os povos, regras minuciosas, regras bastante detalhadas, é um excesso de preciosismo fantástico, mas que tinha o seu objetivo, levar o povo para a santidade. E daí, no livro de Levítico, vai ser apresentado as leis morais, as leis cerimoniais, as leis espirituais de Deus, né? E aí o povo era colocado à prova se de fato estava reverenciando e cumprindo com exatidão e precisão tudo aquilo que foi estabelecido como regimento para o culto, para o sacrifício, para a festa, né? Para o proceder do dia a dia, para uma vida em comunhão, para uma vida familiar, para uma vida sexual, para uma vida em sociedade. Então, essas leis, esse livro de Levítico é fantástico, né? Porque, a priori, entendemos em Êxodo a criação de uma nação sob um aspecto de união. Em Êxodo, vamos ter uma ideia de um aspecto de uma nação que cria a partir de uma lei, né, civil, uma lei de fato decálogo, né, que são os 10 mandamentos, mas já o livro de Levítico não. Aqui não é apenas uma nação, aqui temos o governo teocrático, aqui temos o governo entre o homem, de fato ditado por Deus. Então, nada mais, nada menos, se estamos diante de uma nação santa, havia uma necessidade de criação de leis morais, espirituais e cerimoniais, né, para que fosse regido o culto e regido a vida daquelas pessoas. Por isso que é a importância de você ler Levítico, porque o Levítico é uma complementação lá do livro de Gênesis, é uma complementação do livro de Êxodo, e é uma complementação, de fato, para você entender números, você entender Deuteronômio, você tem que passar por Levítico, né? Porque ali é o momento que é entabulado essas leis, tá? Outro cerne do livro de Levítico vai tratar sobre a expiação, por isso que o tema da aula é
o livro da expiação que enaltece a santificação. Porque o que é expiação? Né? Que é muito comum. Na verdade, a gente vai, com a leitura, né? Tanto no Novo Testamento, vamos encontrar em Hebreus, você vai dar um show, né? Decodificando tudo isso, como também no livro de Levítico. Porque na expiação, nada mais é do que a purificação dos seus pecados, purificação de crimes, purificação das faltas cometidas. É uma espécie de penitência que você vai apresentar com o intuito de você se safar de um problema, né, que você ocasionou em sua vida. De fato, você pode ter cometido roubo, você pode ter cometido furto, você pode ter cometido crime sexual, você pode ter cometido desrespeito à lei de Deus. Então, esse é o momento de uma reconciliação do homem com Deus, né? Por isso é a grande importância da expiação, né? É o momento que eu vou purificar. Pô, estou totalmente pecaminoso, mas se eu apresentar meu holocausto ali, eu vou estar purificado, vou estar justificado perante a Deus. Mas essa justificação vai ter que ser contínua, né? Então, a expiação dá uma ideia de compensação de culpa. E como é que se dá essa expiação? Essa expiação, à luz do livro de Levítico, se dá por meio de quê? Do sangue, né? Mas, Cleito, por que utiliza tanto sangue? Aí eu convido todos a fazer a leitura em Levítico 17. Que Levítico 17 já traz a ideia, a frase deu uma travada, traz a ideia de que o sangue dos animais, de fato, servia como expiação para o povo de Deus. Mas por que o sangue é tão importante? Basta ler Levítico 17. Levítico 17, 11, apenas isso ele vai apontar. Por que expiação era dada por sangue? Porque em Levítico 17, 11 vai falar, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Então, vida, sangue. E o Levítico 17, 11 ainda ensina. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar. E a fim de conseguir o quê? O perdão dos pecados no povo. E finaliza. Pois é o sangue, isto é a vida, que tira os pecados. Agora, veja que, obviamente, essa ideia no Antigo Testamento já tinha ideia que o sangue do animal, né, que era apresentado no altar, esse altar que estava presente na tenda da revelação, no pátio da tenda, né, no pátio do tabernáculo, e ali, justamente, era apresentado naquele altar do holocausto, depois a carcaça era apresentada no altar do holocausto, e o sangue era aspergido nas 4 pontas do altar, que o altar era um quadrado retângulo. Então, vinha e aspergia, de fato, jogando sangue nos 4 pontos, nas extremidades, né, deste altar, né, que era oferecido ao holocausto. Porque a própria Bíblia aponta que a vida de todo ser vivente está no sangue. Por isso que muitas vezes o derramamento de sangue traz, vamos ter a ideia lá de quando Caim mata Abel, de fato, você derramou sangue, né, do seu irmão de inocente, agora você vai pagar. Então, é mesmo porque você, de fato, o sangue está levado à vida, né? Então, se o sangue é vida, e essa vida que tira o pecado. E não podemos esquecer que tudo isso que está sendo apresentado em Levítico para o Novo Testamento é sombra, é um reflexo da realidade, da verdade apresentada pelo Cristo. Por isso você não pode ler Levítico afastado de ler Hebreus 8, que vai falar Jesus como grande sacerdote, Hebreus 9, Jesus como novo santuário, ele de fato é o tabernáculo, né? Como o santuário, o templo, né? Hebreus 10, que é o fantástico de fato, que vai dizer que Jesus é a nova lei e os objetos do tabernáculo são sombra de Cristo. Então, vou convidar todos para a gente fazer a leitura de Hebreus 10, verso 1 e Hebreus 10, verso 8 a 10, tá? Que vai, de fato, explicar o livro de Levítico à luz do Cristo Jesus. Porque o Cristo Jesus, através do seu sangue, gera vida em todos e purifica os pecados de toda a humanidade. Isso está na própria Bíblia, tá? Então, Hebreus, capítulo 10, verso 1, vai dizer, a lei dada por Moisés, leia-se Levítico, né, e o Pentateuco, é o Pentateuco, cujo Levítico faz parte. Então, a lei dada por Moisés, Levítico, não é o modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Sombra. E não, de fato, o próprio objeto, não, de fato, o que está sendo buscado. Ele está refletindo, de fato,
de fato, ele é a sombra do objeto que está sendo perseguido, ou seja, das coisas que irão acontecer mais à frente. Então, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir, que seria Cristo Jesus. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar a pessoa que chega perto de Deus? Em Hebreus, capítulo 10, verso 8 a 10, vai definir a respeito, destituindo o sacrifício, apontando que já houve um sacrifício por toda a humanidade, que é o Cristo Jesus. Olha só, Hebreus, capítulo 10, verso 8. Primeiro, Cristo disse: tu não queres sacrifício ou ofertas de animais e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Cristo disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei, de acordo com o Levítico. Hebreus 10, verso 9. Depois Cristo disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Então, houve uma expiação, houve uma substituição do sacrifício de animais pelo sacrifício do Cristo Jesus. E o Cristo Jesus deu sua vida por meio do seu sangue para salvar e perdoar o pecado de toda a humanidade, né? Então, Hebreus 10, verso 10 diz: porque Jesus Cristo fez o que Deus quis. Nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas, ou seja, não precisa mais repetir ano a ano, do seu próprio corpo. Então, vamos ler o livro de Levítico, mas temos que ter essa interpretação correta à luz do Novo Testamento, que é Hebreus, que dá essa codificação. Lembrando que o método do Antigo Testamento, à luz do sacrifício, ele era temporário, porque ele tinha que ser renovado. Já o método do novo sacrifício, ou do Novo Testamento, a partir do Cristo Jesus, ele é permanente. Arão, no Antigo Testamento, foi o primeiro sumo sacerdote. Cristo é o único sumo sacerdote, conforme Hebreus 14. Arão era da tribo de Levi. Cristo era da tribo de Judá. Arão apresentou um ministério na terra, né? Enquanto Cristo Jesus apresenta seu ministério no céu, né? O sacrifício no Antigo Testamento era feito por animais. O sacrifício no Novo Testamento se deu com o sangue de Jesus Cristo, né? O sacrifício no Antigo Testamento ele requeria inúmeros sacrifícios, enquanto que o Novo Testamento só tem um único sacrifício que foi de fato único e necessário para perdoar o pecado de toda a humanidade, tá? No Antigo Testamento, o sacrifício era necessário a animais perfeitos. Já no Novo Testamento, houve a necessidade de uma vida perfeita, que Cristo Jesus, de fato, foi imaculado, não cometeu qualquer tipo de pecado, né? No Antigo Testamento, para a apresentação do sacrifício, exigia uma cuidadosa aproximação do tabernáculo, né? O cara tinha que chegar apenas até a porta, né? Já no Novo Testamento, ele encoraja, Cristo Jesus encoraja a aproximação confiante ao trono. Venha para o trono, né? De fato, isso é o templo do Espírito Santo. Então, venha ao trono através da sua santidade, né? Enquanto que o Antigo Testamento olhava para o novo método de sacrifício, porque ele era a sombra, né? A sombra refletida do Cristo Jesus. No Novo Testamento, Cristo Jesus põe de lado o sacrifício de animais, porque aquela purificação dos pecados somente se dá hoje por meio da fé, tá bem? E não por meio de obras, tá? Então, esta é a ideia do Antigo Testamento para o Novo. Então, é importante lermos Levítico, sim, para você entender como é utilizado o sistema antigamente. Atualmente, não precisa apresentar mais sacrifício. Acerca do título, né? O título de Levítico, o livro, ele é uma continuação do livro de Êxodo, né? Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso, num panorama. O livro de Levítico, no título original em hebraico, ou seja, na Bíblia hebraica, seguindo o que aconteceu com todos os livros dos 5 rolos, eles levam o nome da primeira frase do livro, pelo título original do hebraico, tá? Por exemplo, Gênesis vai estar lá no princípio. O nome do livro de Gênesis, no título original no hebraico, era no princípio. O Êxodo, o título original no hebraico era "e estes são os nomes", são as primeiras frases. E o de Levítico seria o quê? É o que no grego, no hebraico é chamado de
vai quirar, que quer dizer e chamou. Porque quando abrimos o livro de Levítico, capítulo 1, verso 1, vai dizer, o Senhor Deus chamou Moisés, né? E de dentro da tenda sagrada mandou. Então, houve um chamado. Então, o Levítico, no título original de hebraico, seguindo o que aconteceu com todos os 5 rodos, né? Era a primeira frase, né? Que quer dizer, no hebraico é vai quirar, e ele chamou, né? E Yahvé chamou. Mas o título de Levítico, ele vem da Septuaginta, né? O que é Septuaginta? Tinha a Bíblia na língua hebraica, né? Depois o Ptolomeu, né? Percebendo que tinha muitos hebreus lá no Egito, disse assim, pô, os caras aqui falam grego, vou precisar traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Então ele foi lá e convocou 6 sábios de cada 12 tribos, né? Formando 72. E esses camaradas foram para o Egito, né? Fizeram lá, de fato, a tradução da Bíblia hebraica para a grega, né? Em 70 dias, por isso que eles são chamados de essa versão da hebraica para a grega, é chamada de Septuaginta, né? Dos 70, né? Os 70 sábios, feitas em 70 dias, né? E aí, quando foi transliterada da Bíblia grega, né, que é a Septuaginta, para a Vulgata Latina, utilizou o termo leuítico, né? Leuítico, que quer dizer o quê? Assuntos dos levitas, né? Levando como referência lá em Levítico capítulo 25, versos 32 e 33, tá? Então, Levítico tem como homenagem, de fato, o terceiro filho, né, de Jacó, aqueles que saíram, de fato, da Palestina, quando a fome aconteceu, eles, de fato, se depararam com a seca houve morte dos animais, destruição da plantação, eles tiveram que sair da Palestina para ir para o Egito, quando tem aquela história toda de José. E quando lemos Êxodo capítulo 1, ele vai dizer, olha, José veio para o Egito com toda a sua família. E lá vai apontar qual é o rol dos seus filhos. Lá em Êxodo capítulo 1, verso 2, você vai apontar que o terceiro filho de Jacó se chama Levi. E esse Levi, ele teve 3 filhos, segundo Êxodo capítulo 6. Levi teve Gerson, Coate e Merari. Esse Coate teve um filho chamado Arão. Esse Arão se casou com sua tia, né, por parte de pai, chamada Joquebede. E esse Arão teve 2 filhos, que teve Moisés e teve Arão, né, que é justamente os 2 grandes personagens lá do livro de Êxodo. Então, esta, de fato, é a genealogia, né, da família de Levi. E esse, de fato, o livro leva esse nome porque ele aborda 3 grandes sistemas. Primeiro, as responsabilidades dos levitas. Quem são os levitas? São os obreiros, aqueles que, de fato, deveriam trabalhar no tabernáculo, limpeza, organização, segurança, né, a manutenção lá de todos os utensílios, tá? Mas também esse livro vai falar sobre o sacerdócio, né, sobre o ministério sacerdotal, a forma como o sacerdote deve ajudar o povo a purificar os seus pecados. E esse livro também, de forma indireta, também vai ajudar o povo, né, apontando como ele deve viver uma vida santa, né? Esse livro ele é tão importante, mas tão importante, que ele é citado mais de 15 vezes no Novo Testamento. Então, é um livro que tem bastante importância, sem falar que o Cristo Jesus quebrou inúmeros, né, padrões que estavam estabelecidos em Levítico, principalmente tocando em leproso, né, tendo contato, de fato, com pessoas com doenças e tal, a história do gadareno, ele sai, né, tem um contato com o gadareno, depois logo de cara vai para casa do chefe da sinagoga, toca em cadáver. Então, Cristo, de fato, ele destitui a ideia da lei pela graça, pela fé, pelo amor ao próximo, tá? Então, o livro de Levítico ele foi altamente ressignificado à luz do Cristo Jesus, tá bem? O propósito, né? O propósito desse livro são 2, né? Primeiro, ele vai instituir um manual para os sacerdotes e os levitas, para que eles possam traçar as suas responsabilidades,
ou seja, quais são as suas atribuições, quais são as suas funções, quais são as suas atividades, o que eles tinham que fazer, como deveria proceder, né? E como deveria ocorrer a adoração. O culto foi altamente estabelecido de forma meticulosa, pensado letra por letra, tá? Outro propósito gigantesco desse livro, além de trazer responsabilidade, um menu, um manual, né? Uma lei para adoração e execução das atividades de sacerdotes e levitas, ele trouxe também um guia de vida, né, para todo o povo hebreu. Porque aqui vamos encontrar inúmeras leis. Lei de holocaustos, lei civil, lei cerimonial, de expiação, festa. Então, de fato, é um livro que vai instituir aqui, notadamente, o governo teocrático. Né? Vai trazer, de fato, que um povo santo, um povo eleito, ele tem que obedecer às leis de Deus. Tá? Versículo-chave. Qual seria o versículo-chave? O versículo-chave vai estar presente no capítulo 19, no verso 2. Levítico, capítulo 19, verso 2. O que é que ele vai dizer? Levítico, capítulo 19, vai dizer: o Senhor Deus mandou a Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, lembra que nós falamos que uma das grandes diferencial deste livro levítico é tratar sobre a santidade. E o versículo-chave vai tratar sobre a santidade. É Deus dizendo: eu sou o Deus de vocês e eu sou santo. Então, vocês devem ser santos. Lembrando que a ideia de santidade traz a ideia de separação. E o que é a ideia dessa separação? A separação do ímpio para o justo. É a busca constante, de fato, de aprovação divina, à luz do atendimento dos preceitos passados por Deus, dado para o seu profeta Moisés, libertador, e Moisés apresentando ao povo, que assim instituindo leis essas que seriam seguidas pelos sacerdotes, pelos levitas, e que também todo o povo teria todo o conhecimento. Então, esta é a regra, tá? Então, se Deus diz: você é o meu povo eleito, você é o meu povo santo, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, eu sou santo, vocês devem ser santos. E para vocês serem santos, vocês devem seguir a minha lei de santidade. Por isso que uma parte do Levítico, a partir do capítulo 17, vai falar sobre as leis de santidade, que devem ser seguidas lá pelo povo de Deus. Tá vendo? Panorama, né? Como entendermos o momento exato que o livro de Levítico foi escrito? Quando lemos o Pentateuco, Torá, a lei de Moisés, as leis, os livros da lei, que é a mesma coisa, são todas a mesma terminologia, são os 5 primeiros livros da Bíblia, esses livros foram escritos em continuidade. Então, eu não posso separar a leitura desses livros. Por quê? Gênesis vai falar, do capítulo 1 ao capítulo 11, a idade primitiva. Criação do céu, da terra, das nações, das línguas. Do capítulo 12 até o capítulo 50, vai falar sobre a história dos patriarcas. Vai falar lá sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, vai falar sobre Jacó, e por último fala de José, porque José foi um dos patriarcas que teve a responsabilidade de manter o povo de Deus vivo. Né? Quando entramos em Êxodo, Êxodo é dividido em 3 partes. A saída do Egito, a andança no deserto, né? No deserto, a caminho do Sinai, que é ele andando pela península sinaítica, e depois é Israel chegando ao Sinai. E quando Israel chega ao Sinai, que ele chega por volta do 61º dia, ou seja, 2 meses, no início do primeiro mês eles chegaram junto ao Sinai, e é quando eles recebem o decálogo.
É quando eles recebem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados no primeiro dia do terceiro mês após a saída do Egito. E aí o que acontece? Temos que o último capítulo de Êxodo, que vai estar presente lá em Êxodo, capítulo mais ou menos 40, ele vai tratar a respeito que aquele povo que era o tempo todo escravo, estava sob o status agora de nação. Era nação. E em Êxodo 19, verso 6, Deus vai apontar, vocês são povo separado somente para mim, ou seja, o povo eleito. E vocês, que são o meu povo eleito, servirão como meus sacerdotes, porque cada um deles era um sacerdote, porque eles tinham que fazer essa oferta para Deus. Ele tinha que ter essa comunicação com Deus, porque assim eles eram santos. Né? Eles eram ter essa santificação. Mas era um grande problema. Você tinha uma população que foi escrava por mais de 3 séculos, vivendo no Egito, numa terra onde tinha inúmeros e infinitos deuses. Então, era a tendência natural daquele povo era se apegar a uma cultura politeísta, uma cultura de inúmeros deuses, uma cultura pagã. Tanto é assim que Êxodo, capítulo 32, tivemos a história do bezerro de ouro, porque fazia parte do costume dele. Então, houve uma necessidade, né, do estabelecimento de leis de adoração, leis culticas e leis morais para esse povo. Dizendo, não, vamos ter um novo regimento agora. Então, como é que Êxodo finaliza? Né? O Êxodo finaliza em Êxodo 40, conforme aprendemos na aula anterior, finaliza com o povo de Deus construindo o tabernáculo. E Deus fazendo morada juntamente com o seu povo. Tá? E esta morada se deu após a saída do Egito, 1 ano depois foi construído o tabernáculo. Tá? Então, Deus, até aquele momento, não havia habitado oficialmente entre os israelitas, né? Não havia um local central de adoração, um tabernáculo, não havia um conjunto regulado e estruturado de sacrifícios e festas, né? Não havia designação de sacerdote, muito menos dos obreiros que iriam ajudar no templo, então estava tudo solto. O povo saiu do Egito, né? 2 meses se passaram, apresentou as leis civis, ou seja, não mate, não pegue o terreno do seu vizinho, não pegue o escravo, mas não faltava. Já que era um povo santo, eles precisavam adorar. E aí, o que aconteceu em Êxodo 40? Passado 1 ano da terra do Egito, constrói o tabernáculo. E o tabernáculo é a presença de Deus. E Deus passou a apontar, não, agora temos de fato um local físico para a apresentação da adoração. Mas como é que deve acontecer essa adoração? E é justamente nesta questão. E aí, é quando temos a ideia, né, quando a nuvem cobre o tabernáculo, e Moisés é impedido de adentrar no tabernáculo, assim termina. Êxodo 40 verso 35. Já em Levítico capítulo 1, né, em Levítico capítulo 1, o Senhor Deus chama Moisés para dentro da... Levítico capítulo 1, verso 1, vai dizer que o Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis, as leis apontadas em Levítico. Então veja, Êxodo 40 finaliza com a construção do tabernáculo, Deus fazendo morada entre o povo, né, e tendo a representação fiel da nuvem. E Levítico capítulo 1 é Deus convocando Moisés aqui, Deus falando com ele de dentro da tenda sagrada, mas Moisés não adentra na tenda. E Deus, a partir de Moisés de frente da tenda, passa a receber as leis apontadas em Levítico. Tá? Lembrando para vocês que de Êxodo, da criação do tabernáculo, que foi 1 ano após a saída do Egito, até a data que ele sai do deserto do Sinai para o deserto de Parã, que é em Números, de Êxodo para o livro de Números, percorreu apenas 1 ano. Esse 1 ano foi justamente quando apresentou todos os livros de Levítico. Por quê?
Porque o livro de Êxodo diz que finaliza com 1 ano após a saída do Egito, criando o tabernáculo. Números começa com 2 anos da saída do Egito, o povo de Deus já começando a se movimentar no deserto, saindo do deserto de Sinai para o deserto de Pará. Então, veja, entre 1 ano e 2 anos, esse interregno, esse lapso de tempo de 1 ano, é quando Deus, de fato, apresenta as leis, né, cerimonial, espiritual e morais para o povo de Deus, tá bem? E veja que esse período de 1 ano foi um período de descanso, né, de toda a turbulência que passaram, de ensino, de construção, de encontro, de comunicação com Deus. Então, foi um momento de preparo para, de fato, eles entenderam o problema que iria acontecer um pouco mais à frente, porque mais à frente seria apenas guerras com os demais povos e muita provação, né? Mas o povo, infelizmente, não entendeu esse período sabático, né? Que é um período de descanso, um período de autoconhecimento, de preparação, tá? Então, relembrando, Êxodo termina com a construção do tabernáculo 1 ano da saída do Egito. Números começa 2 anos da saída do Egito. Então, entre 1 ano e 2 anos, temos o livro de Levítico, tá bem? Veja que eles são livros em continuação. Quem é o destinatário? O destinatário é muito fácil apresentar aqui. Basta ler Levítico, capítulo 27, verso 34. Levítico, verso 27, o último capítulo do último verso. O último capítulo do livro de Levítico, do último verso, vai dizer o quê? Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Então, quem foi o destinatário? O povo de Israel. Quem deu os mandamentos foi Moisés. Esses mandamentos foram dados divinamente por Deus. Onde? Lá no Monte Sinai, que de fato é um deserto, né? Que fica no sul, né, da Judéia. Então, veja que o destinatário era o povo de Deus que ainda estava no deserto do Sinai, povo de Deus que recebeu essas leis e mandamentos de Moisés, e era o povo de Israel, o beneficiário e o destinatário dessa lei maravilhosa, porque Deus instituiu o tabernáculo. Então, agora tinha que dizer como é que seria a adoração, como aconteceriam os holocaustos, como aconteceriam as festas. E isso tudo Levítico se preocupa em apresentar, porque o livro de organização de uma nação, a nação passa a ser estruturada e organizada a partir de Levítico, né? A partir de Êxodo, dando uma ideia das leis civis, mas as leis cerimoniais apresenta aqui em Levítico, tá bem? Autoria. O livro não vai apontar quem de fato é o seu autor, né? Mas, considerando que Levítico, capítulo 1, verso 1, Deus chama Moisés, né? Deus fala de dentro da tenda sagrada, de dentro do tabernáculo. Moisés, Deus chama Moisés. Moisés comparece na frente da tenda, recebem as leis a respeito dos sacrifícios e as demais leis morais para apresentar ao povo. Então, Levítico capítulo 1, verso 1, Deus chama Moisés. Lembrando que Moisés não entra na tenda, porque só quem pode entrar na tenda da revelação é o sacerdote, sumo sacerdote ou sacerdote. O sacerdote pode ir até o lugar santo, mas o lugar santíssimo, ou santo dos santos, somente pode entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, onde lá vai ter a tenda a arca da aliança, né? E ele vai poder ter contato lá com o próprio Deus, porque a tampa da arca da aliança, chamada do propiciatório, é onde Deus vai, de fato, se revelar por meio dos 2 querubins lá, tá? De cara a cara com a asa, uma apontada para o outro, tá? Então, Levítico capítulo 1, verso 1, Deus chama Moisés. Levítico capítulo 27, aponta que nós acabamos de ler, Deus dá os mandamentos para Moisés no Monte Sinai, para que Moisés apresentasse para o povo de Israel. Isso nos dá a ideia que o livro inicia e fecha apontando que Moisés foi chamado e que Moisés recebeu essas leis, tá? Sem falar também que a questão quanto à autoria, e vamos encontrar no decorrer do livro de Levítico 3 passagens onde apontando que esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para dar aos israelitas. Isso é repetido em Levítico capítulo 7, 38, em
Levítico capítulo 25, verso 1, e Levítico capítulo 26, verso 46. 3 passagens que repetem que Moisés foi quem recebeu esses mandamentos do Deus. Tá bem? Maravilhoso. Sem falar que essas leis, que a ideia de Moisés também é mencionado recorrentemente no livro, né? São 56 vezes, né, apontando a respeito disso. Sem falar também que o livro de Levítico vai apontar algumas crônicas a respeito de alguns fatos históricos que aconteceu no decorrer da história, em Levítico capítulo 8, do verso capítulo 8 ao capítulo 10, onde vamos ter o problema da instituição dos sacerdotes, dos levitas, e vamos ter a morte, né, de Nadab e Abiú, e Moisés, de fato, estava presente. Outro fato histórico apontado, que também tem a participação de Moisés, vamos encontrar em Levítico capítulo 24, Levítico capítulo 24, do verso 10 a 23. É quando tem a primeira blasfêmia entre o povo de Deus. Um filho de um egípcio que se casou com uma israelita da tribo de Dan, e aí esse filho desse egípcio brigou com um outro israelita e acabou xingando o israelita e xingou a Deus, blasfemou contra Deus. E aí o povo de Deus prende ele, deixa ele guardadinho durante o período, depois Deus dá a determinação a Moisés que ele deveria sim ser apedrejado fora do arraial. Então, todo mundo teve que levar esse camarada para fora do arraial. Todos que presenciaram as testemunhas oculares botaram a mão na cabeça dele, né, de fato fazendo oração por ele, de fato, né, pedindo perdão, perdão a Jeová por toda a situação e de fato transferindo a culpa tudo para ele lá. E depois toda a congregação apedrejou ele, né, fora do acampamento. Mas isso sobre a supervisão e determinação de Moisés. Então dá para perceber que Moisés tem uma atuação ativa nesse livro desde o início até o final. Desde Levítico capítulo 1, verso 1, a Levítico capítulo 27, verso 35, 34, que é o último verso, sempre fala de Moisés, inicia e fecha esse capítulo, né? Sem falar também que Moisés também é apontado como autor, dada a sua formação escolar, né? Era um cara altamente capacitado para escrever, uma vez que ele foi, né, doutrinado lá no palácio, né, do Egito, lá no tempo de Ramsés, e sem dúvida, falamos aqui da civilização mais avançada da antiguidade. O Egito, na verdade, naquele tempo, era a nação mais próspera do mundo. E sem falar que até hoje encontramos aí, a arqueologia aponta para a gente que era uma cultura altamente avançada. Então, ele teve conhecimento de política, de filosofia, teve conhecimento lá sobre as estruturas do Estado, escrita, então, essas questões todas. Então, ele foi altamente capacitado pela própria vida dele, né? Sem falar também que ele teve contato com Jetro, né, que é um sacerdote de Midian, né, que também ajudou ele bastante de organização política estatal. Então, ele é um homem que foi altamente capacitado. Mas, Cleito, se Moisés escreveu esse livro, quando foi, em que momento da história da vida dele, ele escreveu esse livro? Lembrando que Moisés morreu com 120 anos, né, lá no Monte Nebo, na planície de Moabe. Mas a vida de Moisés, segundo até Atos dos Apóstolos, capítulo 7, muito bem referenciado por Estevão, vai nos ensinar coisas maravilhosas da vida de Moisés, porque temos que dividir a vida de Moisés em 3 períodos. Primeiro período, do primeiro ano até os 40, ele viveu como egípcio, né, lá no palácio de Faraó. Depois ele mata um egípcio e teve que fugir. Depois ele fica, nesse período de fuga, né, ele fica dos 40 anos aos 80 anos na terra de Midian, lá com Jetro, casa com Síbora, tem 2 filhos, Gesso, tal. Então, os primeiros 40 anos ele estava no Egito. Dos 40 a 80 ele estava na terra de Midian. Quando ele tem 80 anos, ele é convocado, ele é comissionado por Deus para voltar para o Egito para ser o libertador. E ele liberta o povo de Deus com 80 anos. Depois ele volta e passa 40 anos no deserto. Então, para todos os eruditos, aponta que Moisés escreveu esse livro, né, nessa terceira levada dos 40 anos, quando ele estava lá na península ali, ó, do Sinai, ou Península Sinaítica,
em algum momento ali, ele parou ali e começou a escrever os 5 rolos, ou os 5 livros, o Pentateuco, a Torá, as leis de Moisés, ou os livros da lei. Tá bem? E isso, obviamente, aconteceu antes dele morrer. Né? Você falar que o cara é o maior profeta hebreu, né, para o judaísmo, tanto é que é chamado de fé mosaica lá, porque ele não acredita em Jesus Cristo, e, sem dúvida, é um profeta muito respeitado no Antigo Testamento, né? Depois de Davi, no Antigo Testamento, Moisés é o mais mencionado, né, no Antigo Testamento. De outra sorte, né, quanto à datação, a datação fica fácil. Né? Se o êxodo aconteceu em 1445, considerando as informações dadas em crônicas, né, quando Salomão construiu o templo, se o êxodo aconteceu por volta de 1445, se o tabernáculo foi construído um ano depois do êxodo, né, conforme Êxodo 40, verso 17, o Levítico, ele toma o registro justamente a partir deste ano, né, esse um ano da criação, da saída do Egito e a criação do tabernáculo, né? Então, entre a criação do tabernáculo, que foi um ano após a saída do povo do Egito, e o Números, que é a saída, que é 2 anos da saída do Egito, esse intervalo entre um ano da construção do tabernáculo e 2 anos, que foi a saída pelo deserto lutando com Moabe, com os moabitas, né? Os amalequitas, os filisteus. Então, antes daquela luta toda, esse intervalo aí foi justamente a criação do livro de Levítico. Eu acredito que ele deve ter sido escrito por volta de 1446 anos antes de Cristo. Por quê? Ele foi construído um ano após, né, a instituição do tabernáculo. Porque não teria lógica Deus criar o tabernáculo e como é que ele seria feito o sacrifício? A apresentação das ofertas. Né? Então, foi logo em seguida. Assim que teve a construção do tabernáculo, Deus chamou Moisés, diga, opa, fala para o povo aqui que temos uma lei nova aí para ele seguir tudo certinho aí. Tá bem? Em que momento a próprio Levítico, capítulo 27, verso 34, aponta que o povo de Deus estava no pé do Monte Sinai, ou seja, no deserto do Sinai. Lembrando que o livro de Levítico não aponta nenhuma movimentação geográfica. Ali não fala, foi para Palestina, foi lá para a área de deserto de Parã. Não diz isso. Tá? Em momento algum, Levítico diz, termina Êxodo no pé do Monte Sinai, né? Êxodo 40, Levítico capítulo 1 apenas diz, Moisés foi chamado lá na porta da tenda. Então, provavelmente, tudo aconteceu ao pé do Monte Sinai, porque não houve qualquer movimentação geográfica, o que diferentemente vai acontecer no livro de Números. No livro de Números, o povo de Deus fica, de fato, dando voltas pelo deserto ali e guerreando com o povo ali, conhecendo a Terra Santa, e aí vamos, de fato, encontrar histórias maravilhosas, né, que vamos discutir na próxima semana. Tá? Principais personagens vão ter Moisés, que é o profeta líder, que atuou como porta-voz de Deus, para explicar todas as leis, né, morais e espirituais para Israel. Né? Arão, que é o irmão de Moisés, esse foi o primeiro sumo sacerdote da história de Israel, né? O sacerdote do terreno, né? De fato, vamos encontrar ele em Levítico capítulo 1, verso 7, e no capítulo 2, verso 3 e 10. Vamos encontrar Nadab e Abiú, ambos filhos de Moisés, eles tiveram um treinamento, né, para se tornar sacerdote, inclusive foram até elogiados, né, em Levítico capítulo 9, que fizeram tudo nos conforme, em Levítico capítulo 10, os caras cometeram um grande sacrilégio, mas daqui a pouco vamos tratar a respeito deles. Então, Nadab e Abiú, filhos de Arão, né, estavam em treinamento para se tornarem sacerdotes e acabaram cometendo um grande erro e acabaram morrendo na presença de Deus por desobediência às leis, né, divinas, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Eleazar, né, que é o filho de Arão que vai suceder como sumo sacerdote. E vamos encontrar também Itamar, outro filho de Arão, né, que também vai se tornar sumo sacerdote lá em Levítico capítulo 10,
versos 6 a 20, obviamente que Itamar somente se torna sumo sacerdote após a morte de Eleazar. Tá bem? Principais doutrinas, vamos encontrar os sacrifícios. Né? Deus exigia sacrifícios das pessoas para expiar o pecado, ou seja, para anular todo o pecado. Deus pediu o sacrifício das pessoas, apresente o sacrifício, né? Que era a forma de redenção, era a forma de comunicação com Deus, era a forma, de fato, de humilhação e reconhecimento que pecou, e uma forma, de fato, de reconhecer o Senhor Deus como o único Deus e aquele que estava comandando a nação de Israel. Então, de fato, a doutrina do sacrifício é estabelecida por meio da expiação. Tá? A santidade, que é altamente aqui falado em todo o livro, que é um atributo que vai resumir o caráter perfeito de Deus. Fala, ó, eu sou o seu Deus, eu sou santo. E se você é o meu povo eleito, é o meu povo santo, vocês devem ser santos igual a mim. Tá? Vamos ter Israel como nação santa de Deus, né? Que vamos encontrar lá, principalmente Levítico, capítulo 26, né? Versos 42 a 46, e Levítico, capítulo 19, né? Ele vai dizer que as pessoas, mediante as quais Cristo, por meio do povo de Deus, povo israelita, que é o povo eleito, que Cristo Jesus entraria no mundo, né? De fato, que Cristo vamos encontrar a genealogia dele em Mateus, capítulo 1, e Lucas, capítulo 3, tá? Outra doutrina importante apontada no livro de Levítico, vai tratar sobre as ofertas, né? Que é uma outra forma de adoração de Deus, né? A oferta, diferente do sacrifício, que é o sacrifício para tirar de fato os pecados. As ofertas nada mais são do que uma adoração, né? Que expressa um coração penitente e agradecido. O camarada está agradecido, Senhor, muito obrigado, vou te ofertar aqui um cereal, manjares, que daqui a pouco vamos tratar a respeito deles. Tá bem? Agora, o esboço do livro de Levítico. O livro de Levítico, para ser entendido, e de fato, para ser entendido, você tem que dividir ele em quatro partes. Quais são elas? Vamos ter, do capítulo 1 ao capítulo 7, as leis de expiação, ou as leis relativas aos sacrifícios. Daqui a pouco vamos tratar sobre cada uma delas. Capítulo 1, capítulo 7, leis referentes ao sacrifício. Segundo, do Levítico, capítulo 8 ao capítulo 10, vai falar sobre o início do sacerdócio. Instituição do sacerdócio, como ele deve acontecer, depois a obediência que era obrigatória, tanto é que aconteceu a morte de Nadab e Abiú. Então, 1 a 7, estabeleça as leis do sacrifício. Do 8 a 10, inicia o sacerdócio humano, por meio dos sumos sacerdotes, por meio dos sacerdotes e por meio dos levitas. 3 castas, 3 categorias que vão atuar dentro do tabernáculo. Terceira fase, terceiro item, prescrições sobre as impurezas, né? Ou chamar de leis da santidade, que vai do capítulo 11 ao capítulo 16. Aqui ele vai apontar o que o povo de Deus deve fazer, né? Aparecimento de lepra, não pode matar, não pode agredir, não pode tomar o que é do outro, não pode cometer imoralidade sexual, não pode cometer roubo, todas essas questões. Vai falar também, aquele que tiver lepra, o que deve acontecer? Aquele que tiver sangramento, o que deve acontecer? Aquele que tocou um cadáver. Tá? Então, as prescrições sobre impureza, torna impuro. Então, se você torna impuro, você precisa se purificar. Então, vamos encontrar do capítulo 11 ao capítulo 16. E vamos encontrar o último item, que vai ser as orientações sobre as santidades na prática. O que deve acontecer de fato na sua vida, como um israelita, como adorador do Senhor, do capítulo 17 ao 27. Então, vamos falar sobre sacrifício, sobre o sacerdote, sobre impureza e, de fato, sua vida prática. Esta é a divisão para o livro de Levítico para facilitar, né, o seu entendimento. Então, agora vamos apresentar esses 27 capítulos de uma forma bastante o mais rápida possível. Tá bem? Rápida possível para o vídeo não ficar muito longo. Tá?
No primeiro item, para falar sobre as leis relativas aos sacrifícios, é bastante interessante porque ela vai falar sobre os dois tipos de sacrifício que era aceito por Deus. O sacrifício de sangue, que era expiação de sangue, porque sangue, todo ser vivente, né, o sangue era representado pelo sangue é vida, e a vida, de fato, apresentada a Deus, né, gera perdão pelos pecados cometidos. Então, vamos encontrar o sacrifício de sangue e o sacrifício de enxangue. O que é enxangue? Quer dizer, aquele desprovado de sangue. Então, sacrifício com sangue e um sacrifício sem sangue. Tá? Esses sacrifícios, eles tinham 3 coisas em comum. Quais seriam elas? O próprio ofertante, ele tinha que trazer o animal à entrada da reunião, à entrada do tabernáculo. Ou seja, o povo de Deus jamais entrava no tabernáculo. Aquele que entrasse no tabernáculo tinha que ser morto. Então, eles apresentavam na porta do tabernáculo, olha aqui, minha oferta, meu boi e tal. Depois, apresentou a oferta no tabernáculo, o ofertante coloca a mão sobre a cabeça do boi, sobre o animal. Ou seja, vai colocar a mão sobre o animal. E aí, ele transfere a culpa dele, o pecado dele, para o animal. Por isso que expiação. Você substitui, você remete, você purifica, você transfere, você joga a sua culpa para o animal. Então, o ofertante leva o animal para a porta do tabernáculo. Depois, o ofertante coloca a mão sobre a cabeça do animal. Olha, Senhor, meu Deus, estou apresentando minha oferta aqui, transfiro todos os meus pecados para esse animalzinho. Depois, o que acontece com aquele animal? Aquele animal tinha que ser abatido. Aí, aquele animal era abatido e era oferecido a carcaça ao sacerdote. O sacerdote, de posse da carcaça, do cadáver, do holocausto, né, do animal, ele iria tirar um pouco do sangue e borrifar nos 4 cantos do altar do holocausto, que ficava no pátio, dentro do tabernáculo, onde o ofertante, de fato, não poderia entrar, porque lá vai ter lá a mesa para o holocausto, né, que ficava fora do tabernáculo. Então, o sacerdote recebia, tirava o sangue, aspergia, e a carcaça ele queimava no altar. Tá bem? Daí, nesta parte das leis relativas ao sacrifício, que é do capítulo 1 ao capítulo 7, vamos encontrar aí 5 tipos de ofertas, ou 5 tipos de leis de expiação, né? A primeira delas, no capítulo 1, vamos falar sobre a oferta chamada olá, no hebraico olá, que é chamada de oferta do holocausto, era a principal dessas ofertas. Essa oferta do holocausto, o tipo, né, do animal que deveria se apresentar, ele seria apresentado segundo a riqueza de cada um. Então, ele poderia se apresentar um cordeiro, um novilho, ou seja, um filhote de boi, um cordeiro, uma rolinha. Todos esses 3 deveriam ser queimados no altar do holocausto. Sendo que esta oferta de holocausto, a pele do animal ficava para os sacerdotes e o restante era queimado no altar. E ela dedicava a sua vida a Deus, era uma comunhão do homem com Deus. No capítulo 2, vamos ter a oferta de cereal, mais conhecida no hebraico como minhá. Isso, oferta de cereal, também é conhecida como oferta de manjares, né? Ou seja, de fato, o ofertante ele acompanha o holocausto. Ele é representado pela apresentação de farinha, de bolo ou de grão, pode ser. E aí um punhado, só que se o camarada fosse rico, ele apresentasse lá o 10% da plantação dele, né, e representasse de mandioca, por exemplo, fizesse farinha, não queimava os 10 sacos. O sacerdote precisava pegar só um punhado só daquela farinha, queimava, e o restante ficava todo para o sacerdote. Se eu apresentava 50 sacos, ele ia pegar só um punhadinho, jogar no altar do holocausto e ficava com o restante para ele. Tá? No capítulo 2, temos a oferta de comunhão, ou a oferta de paz.
e vai estar no capítulo 13, chamada de oferta de Shelem. Essa oferta era uma espécie de refeição comunitária. Ela poderia ser oferta de gratidão, ô Senhor, muito obrigado, eu consegui comprar um. Não era um carro naquele tempo, né? Consegui comprar um carro de boi, consegui comprar mais uma casa. Então, você apresentava uma gratidão, era comunhão entre o homem e Deus, era uma oferta de paz. Eu estou no espírito de paz, no meu espírito de agradecimento, então eu apresentava essa oferta, no capítulo 13, do Shelem. Então, pode ser oferta de gratidão, de voto de pedido, Senhor, preciso que o Senhor comprar aqui um terreno novo. Então, ele pode, por estar agradecido, ele pode ter um voto de pedido, ou apenas voluntário mesmo. Eu quero lá aqui, eu tenho uma gratidão a Deus, vou apresentar. É apresentado segundo a riqueza. Ou gado, ou um cabrito. Mas esses poderiam ser apresentados com pequenos defeitos, porque não era obrigatório. Tá? A gordura era queimada no altar, o peito e a coxa direita ficavam para o sacerdote, e o restante do animal, né? Já que a gordura ia para o altar, por causa do cheiro, né, aprazível. O peito e a coxa direita ficavam para o sacerdote, porque o sacerdote não trabalhava, precisava de fato receber as ofertas. E o restante do animal, do gado, o ofertante comia com sua família lá no pátio. Então já estava lá, pegava tudo certinho e todo mundo ceiava com aquela oferta, tá? A quarta oferta, oferta pelo pecado, né? Vamos encontrar no capítulo 4 e no capítulo 5, que é chamada de oferta atate, né? Era oferecida segundo a riqueza de cada ofertante, e essa oferta pelo pecado era poderia ser para o sumo sacerdote, né? Porque se ele, de fato, o sumo sacerdote cometeu algum pecado, ele também, de fato, não era imaculado. Aí ele tinha que apresentar essa oferta pelo pecado, ele tinha que apresentar um touro sem defeito, porque se ele não apresentasse, ele acabava manchando, ele acaba, né, tornando todo o povo culpado. Então, se o sacerdote cometesse algum pecado, ele apresentava também essa oferta pelo pecado. Assim como também ele poderia apresentar por todo o povo, por toda a congregação. Tá? Lembrando que o restante do animal, ele tinha que ser queimado fora do acampamento. Né? Ele não era queimado na mesa do holocausto. Por quê? Porque o representante de Deus estava, de fato, cometendo um pecado. Então, se ele cometeu o pecado, jogava o pecado fora do acampamento. Vamos encontrar no capítulo 5 e 6, né, a oferta de culpa, ou sem intenção, ou chamado de oferta achando, né? Aqueles pecados que você comete sem a intenção. Um exemplo, crime de falsos testemunhos, né? Você acaba dando informação, tocar numa coisa impura sem querer, tocou no cadáver. Eu tropecei e caí no cadáver. Não foi porque eu tinha intenção de cometer aquele pecado. Então, essa oferta achando, né? Bastava levar um carneiro e a gordura era queimada totalmente no altar. No capítulo 6 ao capítulo 7, né? Já quem está falando aqui no capítulo 5, no capítulo 6 a 7, Deus vai dar a lei do holocausto, exigindo para que todos os representantes, sumo sacerdotes, levita, normalmente é o levita e o sacerdote, era o sacerdote que tinha a obrigação de manter, o fogo do altar nunca se apagaria. Sempre deveria ter fogo no altar, tá? E ele deveria ficar sempre aceso, isso era uma obrigação. Então, no capítulo 6, vamos ter a lei do holocausto dizendo por quê? Porque suponhamos que a pessoa fosse apresentar um sacrifício lá e não pode apresentar agora não, porque o altar está apagado. Não tem lógica. Se a pessoa está lá apresentando lá sua culpa lá, ele automaticamente tinha que estar disposto a apresentar lá, a queimar a oferta apresentada pelo ofertante, tá? Depois vamos ter de novo aqui no capítulo 6, a oferta do holocausto, capítulo 6, como aconteceria a oferta de cereal no capítulo... No capítulo 6 ele vai retomar como aconteceria a oferta do holocausto, do cereal, do pecado, da culpa e sem intenção, e a oferta de comunhão de paz. Aqui, enquanto no capítulo de 1 a 5 vai dizer acerca do ofertante, do capítulo 6 a 7 vai tratar a respeito da legislação do sacerdócio.
como o sacerdócio deveria lidar com cada oferta, ok? Do capítulo 1 ao capítulo 5, como o povo deveria apresentar a oferta. Do capítulo 6 e 7, como o sacerdote deve se portar diante dessa oferta. Então, para cada oferta, ele vai seguir aquilo que eu já mencionei aqui, tá? No capítulo 7, versos 37 e 38, vai ter algumas observações finais, dizendo que Deus proibindo o homem de comer a gordura e de comer o sangue. Porque a gordura e o sangue era apresentado para Deus. Então, obviamente, se você apresentar para Deus, você não podia comer, era de Deus, era algo pertencente a Deus. E aquele que de fato comesse a gordura ou sangue, ele deveria ser expulso da congregação, tá? Segundo Levítico capítulo 7, verso 37. Aí finalizamos o primeiro bloco, né? Que vai falar sobre as leis dos sacrifícios. Agora vamos ao segundo bloco, que é o início do sacerdócio. Esse é bem tranquilo, porque Êxodo 40, o tabernáculo foi instituído. Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7 vai falar como deve ser apresentado essas ofertas, esses sacrifícios, essas expiações, né? Que são de 5 tipos. Quais são elas? Holocausto, cereal, pecado, comunhão e paz e culpa sem intenção. Tá? Depois que ele diz como deve ser a oferta, ele vai dizer como deve ser instituído como deve ser instituído, ou seja, delegado, né? Quem será o sumo sacerdote, quem serão os sacerdotes e quem serão os levitas. Tá? Aí, no capítulo 8, vamos ter a ordenação de Arão e seus filhos. Né? Bastante interessante. A consagração de Arão como sumo sacerdote e seu filho Nadab e Abiú como seus sacerdotes. Tá? E aí, vai determinar que Arão e seus filhos vá até a entrada da tenda, todo o povo se reúna na frente da tenda, e fica Arão e sua família 7 dias ali na frente da tenda, ó, se purificando, fazendo oração, se comunicando com Deus. No capítulo 9, Arão vai oferecer sacrifício por si e para o povo, né? E aí, no dia seguinte, Moisés chama Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel. Arão oferece todo o sacrifício determinado por Moisés, né? E a partir dali, Moisés e Arão entram na tenda sagrada, porque ali era um momento de consagração, né? E aí acontece uma coisa fantástica, porque existe um evento extraordinário, a glória de Deus visita o povo. Porque no momento que Arão apresenta os seus sacrifícios, um fogo do céu, representando a presença de Deus, consome todo o holocausto. E aí diz lá em Levítico, capítulo 9, verso 24, e saiu fogo na presença de Deus, e o Senhor devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. E o povo de Deus, ao ver aquilo, deram gritos de alegria e ajoelharam-se e encostaram o seu rosto no chão em representação de reverência. Que coisa linda, né? Muito bala esta passagem. No capítulo 10, já que Deus diz quais são as leis da oferta, quais são as atribuições dos seus sacerdotes, dos seus ministros, do sumo sacerdote, dos levitas, temos um fogo profano. E daí existe a execução de Nadab e Abiú. Porque logo no Levítico capítulo 10 vai apontar que os filhos de Arão, ao invés de utilizar lá aquele fogo, lá, já que o altar, a lei do holocausto, né, apontado no capítulo 7, não poderia de forma alguma se apagar, eles tinham que utilizar lá o incensário, o fogo divino, e não o fogo profano. Então, eles pegaram o próprio incensário, seus queimadores, e botou lá o fogo de fora. E aí foi acender, de fato, o altar lá dos incensos. O que aconteceu, infelizmente, né? Infelizmente não, por vontade divina, foram assassinados naquele exato momento na presença de Deus, que saiu fogo da presença do Senhor e matou aqueles camaradas, né? Lembrando que eles morrem porque Êxodo 19 diz, né? Lembra que Êxodo 19, verso 22 fala? Mesmo os sacerdotes que se aproximem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Isso está em Êxodo, capítulo 19, verso 22, no livro anterior. Mesmo os sacerdotes que se aproximem de Deus, eles devem se santificar, senão eles serão
mortos. Isso está em Êxodo 19, eles não levaram em consideração. Sem falar que, em Levítico, capítulo 16, verso 12, vai dizer que o sacerdote deve encher o incensário com brasas ardentes tirada do altar santo e diante de Deus tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e levará para trás do véu. Então veja que o procedimento já estava em Levítico 19 e a determinação em Êxodo 19. Então houve uma combinação de erros e o fogo profano ocasionou a morte de 2 filhos do sacerdote, né, do sumo sacerdote Arão, que foi substituído por Eliezer, né, e Itamar. Tá? Depois tem uma determinação ainda no capítulo 10 para Arão, 19, você não pode entrar em luto, você não pode deixar de pentear o cabelo, você não pode rasgar a roupa, você vai ficar quietinho, porque de fato eles morreram para que, por o descumprimento dele, para que de fato entenda que esta decisão é uma decisão de Deus e deve ser cumprida. Tá? Além dessa determinação de não de pentear o cabelo, né? Não rasgar a roupa, não ficar de luto, Arão não podia se afastar da tenda sagrada. Uma determinação bem, né, puxada. Tanto que ele nem participou praticamente do funeral dos filhos. No capítulo 3, vamos encontrar aqui, já que falamos sobre o item ofertas e sacrifícios, item 2, a ordenação, né, do sumo sacerdote, sacerdotes levíticos. No item 3, vamos falar sobre as prescrições sobre impureza. Né? O capítulo 11 vai falar aqui sobre que não podem comer carne de qualquer animal, não pode comer carne de camelo, coelho, lebres, né? Porque eles não têm casco dividido, eles só podem comer carne de animal que tem casco dividido e que rumina, né? Boi, né? Cabra, carneiro, né? Ele não podia comer camelos, coelhos. Depois vai falar também que não podem comer peixes que não têm barbatanas e nem escamas, né? Ele de fato que não tem, né? Ele deve ter. Só pode comer peixe que tem barbatana e escamas, tá? Também aponta como impura águia, urubu, a falcões, corvo, avestruz, né? Informa também que todo tipo de inseto é impuro, salvo, de fato, aqueles que podem, que têm pernas e podem saltar. Então, eles podiam comer gafanhotos, grilos, até porque estava no deserto, né? Às vezes tinha um gafanhotozinho lá. Os gafanhotos normalmente não tem no deserto, mas no sulzinho encontrava ali alguns restos ainda que ia de imigração de um local para o outro, eles aí se aproveitavam. Tá? No capítulo 12 vai falar sobre as impurezas da mulher depois do parto. Né? Ele vai falar que a mulher tendo filho homem, ficaria impura por 7 dias. E no 8º dia o menino era circuncidado. Isso foi muito bem apontado lá em Lucas capítulo 3, de Cristo Jesus também cumpriu a lei. Tá? Se a mulher, em Levítico capítulo 12, verso 5, vai dizer que se a mulher que teve um filhinho for filha mulher, ela fica impura por 14 dias. Tá? Não explica porque homem é 7, porque mulher é 14. Tá? No capítulo 13, vai falar sobre as doenças imundas, né? De fato, que tem sangramento. No capítulo 14, a purificação dessas doenças. Fala sobre a lepra, como ela deve ser detectada. E depois de sarado, né? Essas pessoas devem ser purificadas. Também vai falar sobre... A minha versão vai falar sobre lepra na casa, mas nada mais, nada menos do que mofo. Porque aqui são medidas sanitárias. São medidas de saúde. Aqui é o Ministério da Saúde. Aqui é a Agência Nacional Israelita Sanitária, assim podemos dizer, dando normas sobre, de fato, saúde pública. Porque você não podia deixar as pessoas fazendo a saúde pública, rede de esgoto, tocando cadáver, porque, tendo doença, haveria mortalidade, né, em excesso. Então, existia aquela preocupação de ter aí um Ministério da Saúde aqui, do Reino de Deus, para tomar esse cuidado. No capítulo 15 vai falar sobre as impurezas do homem e da mulher. Vai falar sobre aqueles indivíduos que têm corrimento, vai falar sobre as corretas relações sexuais, né, condenando, né, a homossexualidade, vai falar sobre a hemorragia, vai falar sobre a mulher que está menstruada, que ela deve ficar, de fato, separada, né?
Depois, lá no capítulo 16, vai falar sobre a purificação do tabernáculo. Vai falar também sobre o dia do perdão, ou chamado dia da expiação, e vai falar sobre o chamado de bode expiatório. Esse capítulo 16 eu gosto bastante interessante, que eu acho muito interessante. Quanto à purificação a purificação do tabernáculo, ele vai falar lá que não é qualquer hora que o sumo sacerdote poderia adentrar no lugar santíssimo, né? Ele, de fato, ele só pode ir ali, de fato, quando for uma vez por ano e quando for convocado, né? Depois ele vai falar sobre o sacrifício que Arão deveria apresentar e a purificação por meio de banho e vestimentas sacerdotais que não poderia adentrar de qualquer maneira lá no lugar santíssimo, tá? Por fim, nesse verso 16, vai falar sobre o dia da expiação, ou o dia do perdão, que aconteceu em uma única oportunidade na história de Israel, né? Onde ele tinha que, o povo de Israel entregaria 2 bodes para Arão. E esses bodes, ele tiraria sorte. Um seria oferecido para Deus, e seria de fato queimado. O segundo bode seria entregue para Azazel, que provavelmente é uma divindade maligna, né, que ficava no deserto. Por isso que essa ideia de bode expiatório, você transfere a culpa do povo para o bode, e esse bode é largado lá no deserto, e o próprio deserto lá vai dar conta deste bode, tá? Então isso vai estar presente em Levítico, capítulo 16, verso 8, tá bem? Ou seja, o bode é solto no deserto. O bode do maligno fica no deserto e lá ele vai, de fato, ser consumido. Aí chegamos para a quarta sessão, que é a orientação sobre a santidade na prática, que é muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho interessante essa parte. Tá? No capítulo 17 vai falar sobre sacrifícios e alimentos e acerca da proibição de não comer sangue, porque sangue é vida e sendo vida, de fato, ela perdoa os pecados e o sangue e as gorduras devem ser dedicadas a Deus. Então, se é dedicada a Deus, não pode ser consumida pelo homem. Tá? Obviamente que hoje em dia você pode comer sangue perfeitamente gordura, porque de fato Cristo Jesus já derrubou essa questão toda, não é o que você de fato coloca na boca e come, é exatamente o que sai de sua boca, é o que você professa, é o que de fato que você diz, é de fato que você vai apontar no mundo, vai exteriorizar suas ideias, e isso sim é pecaminoso, né? Que Cristo Jesus bem ensinou lá no livro de Mateus, tá? Então, no capítulo 17, vai falar sobre a impossibilidade, né, sobre o sangue de animais, né, vai trazer as leis sobre sacrifícios, dizendo que todas as pessoas devem trazer esses animais à frente da tenda sagrada. E ali, na frente da tenda, eles matariam os animais e apresentaria ao Senhor como oferta. Por que isso? Porque pode ser que o cara matou o animal lá, pegou o animal defunto e entregou lá na porta da tenda. Não pode. A apresentação tinha que apresentar o animal lá na porta da tenda, colocar a mãozinha em cima do animal, transferir a culpa para o animal, depois ele era morto na frente da tenda. Porque o sacerdote tinha que, de fato, certificar que aquele animal estava vivo. Né? Porque tem esperto lá que poderia apresentar um animal morto. Né? Depois ele vai apontar no capítulo 18, né? É um chamamento de responsabilidade para todo o povo de Deus, dizendo, olha, não siga os costumes do povo do Egito, né? Porque eles, de fato, tinham homossexualidade, era bastante profano, muito menos, né? Manter relações sexuais com a mulher que não seja, que há um impedimento do capítulo 18, de relações sexuais com a mulher que seja parente, né? Não pode esses vínculos familiares, tá? Muito também, no capítulo 18, vai dizer a proibição de relação sexual com animal, né? Não pode. No capítulo 19, vai falar sobre a sociabilidade, dizendo sobre a colheita, quando for colher, não retirar tudo da terra, então deixe algumas frutas, alguns legumes lá, que os necessitados podem ir lá retirar para suprir suas necessidades. Diz para não roubar, não explorar, dentre outras determinações, né, que o capítulo é grande. No capítulo 20 vai falar sobre os crimes capitais, né,
vai falar sobre as diversas penas para diversos crimes. Cometeu crime? Beleza. Aqui a lei do talião, né, vai ser apontada. Vai falar sobre o crime de homicídio, lesão, feitiçaria, sodomia, homossexualidade, ou vai dizer que o deficiente não pode apresentar oferta, né? No capítulo 21 e 22, vai falar sobre as instruções ao sacerdote. Eles não poderiam ter luto, não poderiam tocar defunto, eles deveriam cuidar de sua família, e o grande sacerdote deveria casar-se com a mulher virgem. Tá bem? Essas são determinações lá em Levítico capítulo 21 e 22. Tá? No capítulo 22, tem a proibição. Esses sacerdotes deveriam comer coisas santas. Não poderia ser oferecido ao Senhor animal cego, aleijado, defeituoso, um animal que tinha úlceras, sarnas, nem doença de pele. Né? Se apresentou a Deus, ofereça o seu melhor. Né? No capítulo 23, eu gosto, é bastante interessante. Ele vai falar sobre as festas, né? Sobre a celebração das festas. Que festas são essas que vai estar presente no capítulo 23? A festa da Páscoa, que vai estar em Levítico 23, verso 5, né? Que de fato faz uma celebração sobre a libertação do povo de Deus, né? E quando de fato Deus poupou os primogênitos do povo de israelita. A festa dos pães ázimos, também uma celebração. Lembrando, a festa da Páscoa é apenas um dia, a festa dos pães ázimos são 7 dias, porque a festa dos pães ázimos foi a festa dos pães sem fermento, porque o povo de Deus saiu às pressas do Egito, então não deu tempo de botar fermento na massa. Então são 7 dias de celebração. Festa das primícias é apenas um dia, a primeira ceifa da colheita, ou seja, retirou a colheita a primeira vez, plantou, colheu, um dia tem que ser celebrado, tá? A festa dos Pentecostes também é uma festa da colheita, também por um dia. A festa das trombetas, apenas um dia também, é o início do 7º mês, né? Porque expressava a alegria e gratidão a Deus. O dia de expiação, que é o dia da expiação de todo o pecado, um dia que parava Israel, vamos expiar aqui de fato, que restaurava essa comunhão com Deus, vai ter Levítico, verso 26 a 32, e a festa dos tabernáculos, que é muito conhecida, né? Que são 7 dias de celebração até os dias de hoje, porque lembra da proteção e da orientação que Deus deu ao povo no deserto, porque no deserto eles moravam em tendas, tá bem? Depois, no capítulo 24, vai falar sobre o tabernáculo, são os preparativos, as lâmpadas, né? De fato, como o tabernáculo deve ser regido, né? Com todas as peças lá, tudo certinho, candelabro, né? O altar de incenso, o altar de holocausto, a bacia, né? A arca da aliança, né? O véu, o lugar santo, santíssimo, tudo vai ser mencionado. No capítulo 24, no finalzinho, teve um caso bastante interessante, que eu até mencionei aqui, o filho de um egípcio, né? Um egípcio casou com uma israelita da tribo de Dan, e esse filho de egípcio discutiu com o israelita, e acabou blasfemando contra Deus. Deus não é de nada, sai daí, Deus isso, alguma coisa desse tipo. E diante dessa briga, o povo prendeu esse filho de egípcio e não sabia o que fazer. E aí, deixou ele enclausurado determinado tempo, depois Deus determinou a Moisés que esse homem deveria ser apedrejado, né, fora do arraial. No capítulo 25, muito lindo, vai falar sobre o ano sabático, né, 6 anos, de fato, você vai explorar a terra, no 7º deixa a terra descansar, porque, de fato, ela precisa, né, ser restabelecida com os nutrientes, né, com tudo isso. E o ano do jubileu, né, vai mencionar, de fato, o ano que o povo de Deus deveria libertar escravo, né, devolver propriedades. Então, um ano que, de fato, trazia aqui o amor ao próximo, né? Muito lindo. No capítulo 26, a exortação a respeito da obediência à lei. Muito interessante, vai falar sobre bênção e maldição. Se eu sigo a lei de Deus, eu terei a proteção de Deus. Se eu me afasto da lei de Deus, a maldição, aí o que vai acontecer? Tudo de ruim vai acontecer em sua vida. E isso foi, de fato, bastante profético, porque cerca de 900 anos depois, vamos encontrar, de fato, a destruição de Jerusalém por parte dos babilônios, porque o povo de Deus se afastou da aliança, motivo pelo qual trouxe para si
maldição. E lá no capítulo 27, vamos encontrar a redenção das ofertas volitivas, ou seja, se apresentar uma oferta de vontade, cumpra aquilo que você determinou. Os votos particulares, se eu faço uma promessa, cumpra a sua promessa. E no capítulo 27 vai trazer uma questão bastante interessante a respeito dos nazireus. Os que são os nazireus? Aqueles homens consagrados para o serviço de Deus. Ainda que ele não seja da tribo de Levi, se a pessoa consagrar o filho, esse aqui vai ser separado para o serviço de Deus, deve ser cumprido. Lembrando que temos grandes exemplos na Bíblia de nazireus. Vamos encontrar Sansão, o mais conhecido de todos os nazireus, né? Foi consagrado por seu pai desde o nascimento. Vamos encontrar em Juízes 13. Vamos encontrar Samuel, que é outro nazireu, bem mencionado em 1 Samuel capítulo 1. E 1 Samuel capítulo 1, né, que ele foi consagrado por sua irmã, por sua mãe. Né? Absalão, muitos dizem, porque os nazireus não podiam cortar o cabelo, né? Então muitos apontam que Absalão seria um exemplo, alguns, né? A Bíblia não fala, né? Os eruditos que passam por Absalão seria uma espécie de nazireu. Vamos encontrar em Amós capítulo 2, uma passagem muito interessante, que o povo de Israel estava num estágio tão de pecaminosidade que estavam estimulando, tentando os nazireus a quebrar os votos. Né? Amós capítulo 2, um livro muito fantástico. Né? Vamos encontrar Paulo, que não era um nazireu, mas fez um voto de nazireado, ou seja, um voto particular, um voto, uma oferta volitiva. Né? Então ele fez um voto a Deus, cumpra. Né? Isso bem mencionado em Atos capítulo 18, verso 8, que fornece indício que quando ele disse que ele rapou totalmente a cabeça, porque ele tinha feito um voto temporário. Tá? Depois vamos encontrar João Batista. João Batista também era um nazireu, né? Também porque ele era impedido de beber bebida forte e beber vinho, sem falar que ele era separado para ter a responsabilidade de abrir os caminhos do Cristo Jesus, que viria visitar a humanidade e salvar todo mundo por meio da expiação, por meio do seu sangue, trazendo vida para toda a humanidade. E assim, gente, encerra a exposição a respeito do livro de Levítico.